Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Em WandaVision não tinha me preparado para fazer vídeos semanais, mas vocês pediram, queriam muito acompanhar aí a análise de toda semana, de todos os episódios. Então me organizei e agora para Falcão e Soldado Invernal a gente vai ter vídeo toda semana. O vídeo vai sair ou sexta ou sábado, vai depender dos outros vídeos da semana, mas assim que possível eu já vou soltar o vídeo de análise para vocês. E eu tô muito animada porque eu tô gostando muito da série. Eu não preciso dizer, mas acho que é bom lembrar que este vídeo vai ter spoilers até o episódio, né? Então hoje a gente tá falando do segundo episódio da série, então a gente vai ter spoiler do primeiro e do segundo. Bom, no primeiro episódio a gente teve uma grande introdução, né? Eu acho que a tudo que a gente podia esperar de ver nessa série, a tudo que tinha acontecido até então, meio que pra conectar o que acontece desde o final de Vingadores Ultimato até o início de Falcão e o Soldado Invernal. A série se passa alguns meses depois do blip, né? Assim como WandaVision, ela tá ali, a gente precisa fazer uma linha do tempo pra gente poder entender, né? Mas ela se passa alguns meses depois dos acontecimentos de Ultimato, né, do final de Ultimato, e basicamente o primeiro episódio foi muito introdutório nesse sentido. Esse segundo episódio a gente já chega assim, ó, tiro, porrada e bomba, gostei muito por causa disso. Eu tava muito ansiosa pra ver a dinâmica do Sam e do Bucky, porque eu acho que os dois juntos era uma das coisas que eu tava mais animada pra ver, que eu mais, né, queria ver essa dinâmica deles, porque eles têm uma química muito boa, né, e eu acho que já nas pequenas cenas que a gente tinha visto em outros filmes, a gente sabe que é assim, então, obviamente, a gente tem um episódio de 1 hora que mostra só os dois, já seria, assim, completamente incrível. Então, no final do último episódio, a gente viu a introdução do novo Capitão América, né, e obviamente que nem o Sam e nem o Bucky vão ficar muito felizes com isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que pega muito fundo no Bucky, né, por conta da relação dele com o Steve. E eu gostei muito que nesse episódio a gente desenvolveu mais essa sensação que ele tinha, né, por que pra ele era tão importante o Sam aceitar o escudo. E por que ele se sente pessoalmente atacado no momento em que o Sam não aceita, né, e abre mão do escudo e outra pessoa acaba tomando. Eu gostei que a gente teve, assim, uma rápida introdução à vida do John Walker, que é o novo personagem que vai assumir o manto do Capitão América, né, eu já falei pra vocês, mas ele é interpretado pelo Wyatt Russell. Rolaram vários memes com ele na semana passada, porque, obviamente, assim, ele é muito diferente do Chris Evans, principalmente quando ele tá com o uniforme de Capitão América, mas eu acho que isso é muito legal, inclusive, pra gente ver essas diferenças entre os personagens, né. Diferente do Steve Rogers, o John Russell não tomou o super soro, ele é um soldado normal, mas ele treinou muito pra conseguir se tornar o Capitão América, né? Eu gostei bastante que a gente teve ali algumas cenas dele treinando com o escudo, porque eu acho que a dinâmica do escudo é sempre uma das coisas mais legais que a gente tem relacionado ao Capitão América. Eu gosto muito dele jogando escudo e bate e volta e atira nas pessoas, enfim. Mas eu gostei que a gente conheceu mais da história do John Walker, né, nesse episódio, porque ele é um personagem X, né? Ele é um personagem que surge aí, então a gente vê que ele é apresentado pro público como o novo Capitão América, ele dá uma entrevista, ele é claramente, assim, aquele All-American Boy, né? Tipo, o garoto que era popular e era jogador, e aí serviu no exército, e agora ele assume esse manto do Capitão América. Não é um manto fácil de manter, não, viu? O Steve Rogers, ele era um cara, assim, excepcional em muitos aspectos, e principalmente na forma com que ele lidava com as coisas, e obviamente que é difícil, né, acompanhar e enfim, assumir esse papel de alguma forma. Eu gostei muito porque o John Walker não foi pintado como um cara mau. Eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo que a gente não sabia qual que ia ser a dele, né? O US Agent, que é esse personagem que ele representa, que existe nos quadrinhos, ele é um personagem que às vezes é vilão, às vezes ele é mocinho, às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha, né? Então eu acho que eles podem seguir pra qualquer lado, e ainda assim, nesse episódio eu sinto que eles podem seguir pra qualquer lado. Então primeiro a gente tem um momento em que o Bucky e o Sam acabam se unindo, né? O Bucky não tá nada feliz com aquilo, mas ele vai seguindo o Sam porque ele tá investigando lá os super soldados dos apátridas, e aí eles acabam naquela cena que a gente já tinha visto nos trailers, inclusive, deles lutando em cima de 2 caminhões. Essa cena é, assim, fantástica. Eu amo uma cena de ação, eu amo uma cena de ação em movimento ainda mais, né, assim, eu amo Velozes e Furiosos, então pra mim essa cena foi digna de Velozes e Furiosos. Teve até a passadinha embaixo do caminhão, que é um clássico de Velozes e Furiosos. Eu acho que eu devo ser a única pessoa no YouTube, tirando o Arthur, que vai fazer essa referência. Eu gostei muito dessa cena, eu acho que a cena tem uma dinâmica muito legal, e principalmente, gente, a hora que o John Walker pula vestido de Capitão América, ele começa com o escudo, ai meu Deus, sério, começou a me dar faniquito, assim, e
e aí tem uma hora que ele bate o escudo e o Bucky segura, né, o escudo, que é uma coisa que ele fazia com o Steve, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ai, juro, foi surto atrás de surto. Eu não aguentei. Essa cena que ele segura o escudo pra mim, imagina na cabeça dele como é que é segurar o escudo de novo no meio de uma luta, quais são os sentimentos que isso traz, né? O Bucky já é um cara que, assim, tá acostumado a manter tudo, né, engarrafado, assim, dentro dele, enfim, esse é o jeito que ele lida, né? Que ele não lida, né? Mas que ele lida com o sentimento. Então imagina esse momento onde ele vê o Capitão América na batalha ali junto com ele, e não é o amigo dele, não é o cara que esteve com ele todos esses anos, sabe? Tipo, puta, cara, deve ter sido barra, assim, deve ter sido... Então, assim, a gente entende os surtos psicológicos do Bucky, né? Eu acho que... Ai, Ave Maria, juro. Então eu achei muito legal que a gente teve essa dinâmica, né? E aí, depois, eles tentam trabalhar, né? O Capitão América e o colega dele tentam trabalhar junto com o Bucky e o Sam, mas eles não querem de jeito nenhum. É interessante porque, querendo ou não, eles estão trabalhando pro governo, né? Esse Capitão América que foi definido pelo governo, por mais que ele possa ser uma boa pessoa, por mais que ele tenha boas intenções, ele está diretamente conectado com o governo. E o Sam e o Bucky, eles ficam bem assim, né? Além do fato de que ele simplesmente assumiu o papel do Capitão América quando eles acreditam que ninguém deveria ter feito isso, né? O Bucky acha que o Sam deveria fazer isso e o Sam acha que ninguém deveria ter feito isso. Então rola ali algumas tensões e no final das contas eles falam, a gente não quer trabalhar com você, vai embora, né? Como a gente sabe, o Bucky, ele tava fazendo algumas sessões de terapia obrigatórias, porque senão ele ia ter que voltar, né, pra prisão, porque afinal ele poderia ser uma ameaça pro governo americano. E aí nesse episódio ele perde uma das sessões, então ele vai preso, né? É uma cena bem desconfortável, a gente vai falar de quem eles foram encontrar nessa cena já já. O Sam tá muito nervoso com o que ele acabou de ver, né? Como a gente falou também, essa série ela vai trazer algumas questões raciais pra história, que eu acho que é essencial, assim, é essencial, porque afinal, né, a gente nunca teve a chance de discutir isso abertamente dentro do MCU. Então, pra mim, isso é uma das coisas que tá mais me deixando ansiosa pra ver, né, onde eles vão com essa história. Então, o Sam começa, enfim, a discutir com o Bucky e tal, e aí já na hora rola uma situação, os policiais chegam e acham que o Sam tá incomodando o Bucky, rola ali um racismo bem descarado, né, dos policiais, até o momento que eles reconhecem eles como os Vingadores, falam, ai, né, senhor Wilson, me desculpa, tal, e aí rola um climão, e aí fica aquela coisa, né, tipo, enfim, fica o racismo mesmo. E aí nesse momento eles prendem o Bucky, e aí quem vai ajudar eles, né, quem vai tirar o Bucky da prisão é o John Walker, a.k.a. o Capitão América. Então, aí eles meio que têm esse débito, né, de ajudar eles. No final, eles acabam meio que falando, não, a gente ainda assim não vai te ajudar, porque você tá com o governo, e vocês fazem as coisas de um jeito certo, seguindo protocolos, e a gente segue uma outra maneira, né, só que eu acho que eles sentem agora que eles têm essa competição. Inclusive, o Bucky já sugere que eles roubem o escudo, e o Sam fala, a gente já fez isso e não deu certo. Mas, né, a gente sabe que em algum momento eles vão pegar o escudo de volta. Eu não sei se o John Walker, ele vai abrir mão do escudo em algum momento, quando ele perceber que não tem como ele manter esse papel de Capitão América, né, ou se eles vão de fato roubar, e aí a Sharon vai ter que aparecer e salvar ele. Eu gostei muito do desenvolvimento do John Walker nesse momento. Eu gostei muito também que na cena que os dois vão pra terapia, que é uma cena que também tinha passado no trailer, né, que rola uma piadinha e tal, eles ficam lá se encarando, mas tem um momento que o Bucky, ele abre o coração, né, e ele fala que o fato do Sam não assumir o escudo, que era uma coisa que o Steve tinha falado pra ele que ele precisava, que o Steve tinha tomado a decisão certa, né, e ele sabia da melhor decisão, o Bucky sente que o Steve também estava errado sobre ele, né, que ele não é uma boa pessoa, que ele não tem potencial. Então é algo que mexe ali diretamente com ele. E aí os dois estão se bicando, eles falam, ah, tá bom, então a gente vai resolver isso, né, dos super soldados, porque eles descobrem que existe sim soldados com super soro, que são os apátridas. Depois disso a gente nunca mais vai se falar. Antes da gente falar do que eles decidem no final, né, vamos voltar um pouquinho. Nesse meio tempo, o Bucky decide levar o Sam pra conhecer um colega dele, que é o Isaiah. O Isaiah, ele é um cara que sofreu experimentos, né, e foi experimentado com o soro do super soldado também, só que ele é um homem negro, e depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido experimentado e testado e etc., ele foi preso por 30 anos. Então ele tem esse rancor, né, com razão, obviamente, e ele é uma pessoa difícil, assim, né, de lidar. O Bucky chega lá, eles conversam, mas ele já expulsa os dois. Eu não sei se essa vai ser a única aparição do Isaiah, eu acho que não, porque o próprio Bucky fala que, enfim, tem uma importância na história, então eu acho que o Isaiah pode aparecer mais pra frente de novo, mas esse foi o momento que deu esse gatilho no Sam, né, de um homem negro que sofreu experimentos na mão do governo e que depois se ferrou na mão do governo e que continua se ferrando na mão do governo. Então é mais um gancho pra eles tratarem dessa história de racismo e de como os Estados Unidos lidam com homens negros de uma forma geral, porque a história do Isaiah, o personagem do Isaiah, ele existe nos quadrinhos da Marvel, e a
essa história dos experimentos em um grupo de homens negros, ela existe de verdade. Ela foi baseada numa história real que aconteceu nos Estados Unidos também, onde eles faziam um tratamento pra sífilis, eles estavam tentando descobrir um tratamento pra sífilis, testavam em homens negros, só que sem eles saberem direito o que estava acontecendo, né? Então a história do Isaiah, ela é, né, imaginada como essa história real. Então é muito legal deles trazerem isso pra dentro da série, deles trazerem essa discussão. É uma discussão extremamente importante, extremamente válida, por mais que isso tenha acontecido há anos, né? Foram anos atrás. A gente sabe que isso não tá nem longe de ter acabado, né? A gente sabe que esse tipo de coisa não tá nem longe de ter acabado. Então eu acho que é muito, muito importante eles trazerem esse tipo de discussão. Além disso, o Isaiah, ele faz parte de uma família dos quadrinhos, que ele se chama Isaiah Bradley, né? Acho que eles não falaram sobre o nome dele nesse episódio, mas esse é o nome dele nos quadrinhos. E se ele realmente for esse personagem, o Isaiah Bradley, ele é o avô do Elijah Bradley, que é o Eli Bradley, que é o Patriota, que é um personagem dos Jovens Vingadores. Eu já falei pra vocês durante todos os nossos vídeos de WandaVision, o que eu falei? Eu bati na tecla dos Jovens Vingadores, porque lá a gente tinha o Celery e o Wicano, né, que são dois personagens dos Jovens Vingadores. A gente sabe que vem aí Miss Marvel, a gente sabe que vem aí a Kate Bishop, que também é integrante dos Jovens Vingadores, e agora, né, existe esse rumor de que tem um ator jovem que foi escolhido pra interpretar o Eli Bradley nessa série. Lógico, gente, é igual, talvez seja igual o negócio do Mephisto, talvez seja igual o negócio do Mephisto, mas a gente sabe que a Marvel está aos poucos, né, construindo os personagens dos Jovens Vingadores, e o Patriota é um personagem bem importante. Eu acho que seria essencial ter ele, então nem que ele apareça, tipo assim, numa cena pós-crédito no último episódio, entendeu? Só pra existir o personagem no MCU, eu gostaria muito de ver. Vocês já sabem, né, eu tô muito animada pra Jovens Vingadores, e agora vamos esperar pra ver, né? A gente tem aí ainda 4 episódios, muita coisa pode rolar. De qualquer forma, no final desse episódio, depois de todas as tretas que aconteceram, das cenas de ação, enfim, deles pulando do avião, o Buck se jogando do avião, rolaram aquelas piadas clássicas da Marvel, mas que eu acho que combinam super com a dinâmica dessa série, né, e que eu acho que é muito diferente, por exemplo, de WandaVision, que tinha uma outra vibe, que buscava uma outra coisa, enfim, que tinha um outro foco, né. Eles ficam fazendo piada, né, tirando sarro um com a cara do outro, então eu acho que essa dinâmica funciona muito bem com eles dois. Quando eles dão um toque lá no Capitão América, no John Walker, eles decidem que eles precisam ter algum tipo de vantagem, porque eles estão lidando com pessoas que usaram o super soro, os apátridas estão planejando algo terrível, né, a gente vê no final também que eles estão ali, que tem um grande dia onde uma grande coisa vai acontecer, provavelmente algum tipo de, enfim, de atentado, né, porque os apátridas, né, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou refrescar a memória de vocês, que nesse episódio ficou bem claro que essa era a causa deles. Eles acreditam que o mundo estava melhor durante o blip, né, então, com metade da população desaparecida, o mundo funcionava melhor. E eles acham também que agora que voltou, né, que todas as pessoas desaparecidas voltaram, os governos estão incapazes de lidar, então eles acabam valorizando mais as pessoas que desapareceram por 5 anos do que as pessoas que ficaram ali na Terra, porque as pessoas que desapareceram por 5 anos perderam muita coisa, enfim, não tem dinheiro, não tem mais emprego, né, tipo assim, vários problemas. Mas óbvio que quem ficou também tem os seus problemas, né? Então eles acreditam que durante o blip o mundo estava melhor e aparentemente eles querem se fazer ser ouvidos, né? Então provavelmente eles devem estar planejando um grande atentado em algum lugar, exatamente para chamar a atenção. A gente vê que eles têm as vacinas e tudo mais, e provavelmente isso também quer dizer, de alguma forma, que eles estão tentando replicar esse soro do super soldado. Porque afinal eles estão, né, sob o efeito do soro do super soldado. O Buck não tem a menor ideia de como eles conseguiram acesso a esse soro, então ainda tem muitas coisas que precisam ser resolvidas e muitas pessoas que vão ressurgir aí pra gente descobrir o que vai acontecer. A única coisa que eles podem usar realmente como vantagem é o fato de que o Buck conhece uma pessoa que conhece tudo sobre a Hydra, e tudo sobre o soro do super soldado, e tudo sobre os experimentos, e sobre tudo, né? Que é o nosso querido colega, né, não tão querido assim, Zemo. Na verdade, eu gosto muito do Zemo, ele é um personagem muito legal, ele já apareceu em alguns outros filmes, e como eu falei pra vocês, ele não gosta dos Vingadores, porque ele perdeu tudo por conta dos Vingadores. Ele é vilão, mas aparentemente, por enquanto, né, no começo, ele vai talvez ajudar os nossos personagens, a gente não sabe ainda, mas ele é um cara que também tem um conhecimento muito extenso no Soldado Invernal, né, ou seja, nesse codinome do Buck, nesse assassino que o Buck se tornou depois que ele sofreu os experimentos na mão da Hydra. Então, eu não sei, entendeu? Eles vão realmente entrar ali na jaula do leão pra conversar com o Zemo. O Sam falou, vamos fazer isso, por mais que isso não seja a melhor ideia de todos, claramente isso é uma ideia bastante responsável, mas eu acho que eles não têm mais opções, então eles estão meio desesperados e, obviamente, falar com o Zemo é o que poderia ajudar eles.
Então é isso, esse foi a nossa análise do segundo episódio. Foi um episódio muito bom, gostei muito. Eu acho que ao mesmo tempo que ele mata a saudade da gente ver coisas da Marvel do cinema, né, das coisas que a gente tinha antes da fase 4, eu acho que ela é uma série que vai fazer essa transição da fase 3 pra fase 4, né? Inicialmente, Falcão e o Soldado Invernal era pra ser a primeira coisa lançada da fase 4, né? Ia ser a abertura da fase 4, mas enfim, por conta de agenda e coisa e tal, acabou sendo WandaVision. Mas eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal, se tivesse sido a primeira, ela teria entrado exatamente como uma série pra fazer essa transição, né? Ela é familiar o suficiente, mas ao mesmo tempo ela introduz várias outras coisas, vários outros elementos que a gente ainda não tinha visto no universo da Marvel, né? Tanto essas discussões mais políticas de uma forma mais profunda mesmo, né? Essas questões raciais também de uma forma mais profunda, quanto uma dinâmica de episódios, né? Óbvio, mais tempo de desenvolvimento, um aprofundamento maior em personagens que ainda não tinham tido destaque. Então, assim, eu acho que ela é essa transição perfeita. Se você ainda não assistiu WandaVision, eu acho que você pode assistir o Falcão e o Soldado Invernal tranquilamente e depois passar pra WandaVision, se você ainda não tem certeza se você vai gostar, né, de WandaVision. Acho que dá pra fazer essa transição do jeito que a Marvel, né, e o Kevin Feige tinham pensado. Mas enfim, eu tô gostando muito, tô amando acompanhar os episódios semanais. Eu fico assim, a semana inteira esperando e aí chega a hora de assistir. É um momento tão bom, sabe, que eu sento e eu falo, vou assistir agora os meus super-heróis, é muito bom. Então é isso, na semana que vem a gente vai ter vídeo do episódio 3, então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha pra eu saber que vocês estão curtindo muito, 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 muito a nossa cobertura semanal de Falcão e o Soldado Invernal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!